Estamos aqui no programa Café com a Câmara. Hoje vamos entrevistar o doutor Adalto, da Comissão de Conciliação Prévia da CETESP. Boa tarde, doutor Adalto. Boa tarde, Patrícia. É um prazer em recebê-la aqui na nossa casa, do CETESP, que na próxima segunda-feira, ela completa 90 anos de existência. Ai, parabéns, pelo tempo, né? Vocês vão fazer algum evento? Pretendemos comemorar esses 90 anos ainda. Ah, Aí é uma coisa mais que está no nível aí do Conselho de Administração. as pessoas vão poder acompanhar Exato. pelas mídias sociais, né? Perfeito, perfeito. E a gente queria entender um pouco, a Câmara, a Comissão de Conciliação Prévia, ela existe há 25 anos? Isso, Patrícia. Como a amiga sabe, o papel das entidades sindicais é fazer a conciliação, é fazer a paz social entre o capital e o trabalho. Para isso, foi inventado as convenções coletivas de trabalho por Getúlio Vargas, lá em 1943. Certo. Com o passar do tempo e com o fortalecimento do poder judiciário trabalhista, se verificou que só a convenção não resolve mais, né? E aí foi criado em 2000, né, por força de uma lei, uma mudança na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, a possibilidade de formar comissões de conciliação prévia com a participação de representantes das empresas e dos trabalhadores para resolver esse problema antes de ir para a Justiça do Trabalho. Então, só para quem está nos escutando, as convenções são o sindicato patronal com os sindicatos dos trabalhadores, que eles se juntam, fazem uma convenção onde geralmente já está estipulado alguns detalhes sobre horários, enfim, várias coisas relacionadas à parte trabalhista. Só que isso muitas vezes não era suficiente, porque em alguns momentos pode ser diferente. Então, foi feito as comissões de conciliação prévia. E aí, no caso específico do CETESP, quantos sindicatos da parte de trabalhador negociam com vocês? Patrícia, só para pegando um gancho que você comentou, então a gente faz as convenções coletivas, lá se define piso, prêmio, vale-refeição, jornada de trabalho. Entretanto, é normal e natural que o trabalhador que foi desligado ou que pediu a conta, na hora que vai receber as verbas rescisórias, opa, minha hora essa não está certa, o meu adicional de salubridade, se tiver, né? O vale-refeição ou pernoite, né? Bom, como é que se resolve isso? Geralmente, se não resolver na homologação, o trabalhador ia para a Justiça do Trabalho. Agora, a CLT permite. Olha, você está insatisfeito com isso aqui? Perfeito. Vamos para essa comissão de conciliação prévia para apurar aquilo. São 11 sindicatos, não temos nos 11 sindicatos, nós temos uns 8 sindicatos que têm essa comissão de conciliação, porque, Patrícia, tem localidades que é muito pacífico. A nossa base territorial ela é muito grande, né? São 50 municípios, então tem cidades que não existe esse conflito, né? A coisa fica mais por volta de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Mogi, né? Jundiaí, são cidades grandes que esse conflito aparece mais, né? E o objetivo é exatamente isso, é atender o trabalhador e a empresa e tentar sair dali com um acordo que seja bom para ambas as partes. E uma vez que se chega nesse acordo, é necessário homologação na justiça ou com o acordo já termina ali? Não, Patrícia, não precisa homologar. Chegou na conciliação, é lavrado um termo, é assinado pelo sindicato de empregados, é assinado pelo próprio trabalhador, é assinado pela empresa, né? E aquilo vira um título executivo extrajudicial. Se amanhã a empresa não cumprir o que está ali, Pode ser. não vai mais se discutir se o direito existe ou não. O trabalhador vai poder executar aquilo, pegando patrimônio da empresa e tudo mais, para cumprir aquilo que está lá. Então, é legitimado por um título executivo que é igual uma sentença de um juiz. Certo. Então, isso é muito bom para o trabalhador e para o empresário também, porque ele chega a uma solução rápida, sem precisar ir para o judiciário, que ali a gente sabe que pode demorar muito tempo, né? É moroso, é custoso. E Uhum. na justiça do trabalho, não só na justiça do trabalho, no poder judiciário tem quem perde e quem ganha. Sim. Como o próprio nome diz, é uma conciliação. Eu já vi vários casos, Patrícia, que o empregador depois quer readmitir ele de novo. Olha, depois você resolver esse seu problema, papapá, volta para casa, a sua casa. Esse é o papel da conciliação. Então não tem aquele ambiente pesado. Não é que não possa ir advogados. E vão, muitos Sim. advogados, advogadas participam da comissão. Mas o objetivo lá, porque muitas vezes o empregador não é lá porque quer. Há uma má visão do empresário no Brasil, um pouco equivocada. Não que não exista maus empresários, como tem em qualquer local. Mas muitas vezes ele nem está sabendo daquilo, o RH errou, alguém errou, e verifica
identifica, né, que efetivamente há o erro, ou não há o erro, mas olha, para evitar problema, vamos resolver dessa maneira. Então, ali, então sai muitas vezes esse trabalhador em regra, amanhã volta a trabalhar, né? Porque não sai com raiva, não sai com briga, não existe bate-boca. Não. Aliás, a gente já fala isso no começo, olha, eu não sou juiz e nem a pessoa que está aqui do cidadão é juiz. Nós queremos ajudar a vocês resolverem o problema. Exato. Você está dizendo que você tem tanto de hora extra, mas eu paguei. É que não chega num termo. Geralmente é possível parcelar, né? Às vezes a empresa não tem condições de pagar de uma vez. E para o trabalhador, porque sem falar mal da minha profissão, mas muitas vezes quando ele ganha uma ação, 30% é do advogado. Né? Sim, sim, Lá não exato. tem isso. É inteiro para ele, né? Ou ainda que seja parcelado, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil, mais prático, mais rápido, né? Então, é um caminho interessante, né? Aliás, sempre, né? A conciliação é sempre o melhor caminho. Sempre negociar melhor. Sempre, é da natureza humana. E no caso da comissão de conciliação prévia, como você falou, não é necessário também que esteja advogado, podem ser só as partes, né? Os advogados são bem-vindos, a lei não inibe a participação deles, mas não é necessário. Bom, aliás, na Justiça do Trabalho, no artigo 791, não precisa do advogado nesse, é só quando vai para apelação e tudo mais. Entretanto, há uma indústria, né, da reclamação e que, evidentemente, é promovida pelos advogados, que não tem interesse, muitas vezes, que vá para lá. Né? Esse é Que haja uma solução. dizendo, qual o desafio? É convencer os colegas advogados que ele pode ganhar dinheiro lá rápido, fácil, lógico, será lá 30%, mas algo palatável, que seja bom para ele e bom para o trabalhador. Né? E hoje em dia, como que as empresas veem o trabalhador, ele fica sabendo da conciliação prévia através, são associados ao CETESP, como que ele pode procurar? Patrícia, não atende todo mundo, porque a Todos. convenção coletiva Ah, ela é um instrumento da categoria. Mas, Adalto, por que tem associado os a outros serviços? Você tem o jurídico, você tem a parte de economia aqui, que para calcular frete, tem vários serviços que a entidade oferece e são muito bons. Mas a convenção coletiva, ela é da categoria. Né? Eu não posso fazer uma convenção coletiva para parcela, qualquer meu sócio, não. Tem que ser para todos. Desvio o piso salarial, está lá, tudo que está lá, é um serviço que o sindicato presta. Se abrir uma transportadora amanhã, qual o salário que você paga? Está tudo lá na convenção. Né? Só que a convenção deu um salto de qualidade nesses 25 anos, que ficou não só na definição dos direitos, mas na solução dos conflitos. Né? E não tem sido fácil, né? Mas esse é o caminho que tem ajudado muita empresa e muito trabalhador. então é uma coisa mais universal. E aí o trabalhador fica sabendo pela própria empresa. A própria empresa ou o sindicato acaba informando que ele tem essa possibilidade de negociar. Ele não é obrigado. Certo, não. Olha, desculpa, eu vou buscar meus direitos com um advogado. Perfeito, sem nenhum problema. Às vezes um próprio sindicato. Lá tem advogado para atender. Mas os sindicatos que fazem parte da CCP, eles preferem que manda para lá. Porque muitas vezes não tem estrutura para atender tanta gente. Né? E além disso, perdão repetir, é mais rápido, mais prático. Ele recebe o que ele tem de ser justo, né? Na forma que foi pactuado, o mais rápido possível. Libera o FGTS, por exemplo, que estava parado, permite que ele receba seguro-desemprego. Então, quando ele acorda para isso, ele vê que é uma questão importante. Né? O difícil, às vezes, é entender, porque, lamentavelmente, não é culpa do trabalhador e nem das empresas, há uma desconfiança. Você fala o nome sindicato, ninguém gosta. Eu falo que eu conheço, eu há 34 anos aqui. Eu nem uso esse termo, eu falo CETSESP, que é a sigla do CETSESP. Né? E não é culpa da sociedade, há má fama mesmo. Você pode ver, às vezes, na televisão, o problema da contribuição assistencial. Tinha uma entidade que era ligada a nós aqui, tinha uma fila homérica, com senhoras grávidas e tudo mais, para poder fazer oposição. Então, isso pega mal no dia a dia. Né? Mas tem um lado positivo. Né? Em tudo, né, na vida tem um lado positivo e negativo. E um dos lados positivos é essa conciliação. Sim, ela é mais rápida e ela permite também o trabalhador, às vezes, receber o que ele precisa, né? Porque quando ele fica desempregado, ele precisa voltar rapidamente para outro trabalho, né? E outra. E aí ele ir para a justiça, ele pode perder lá 2, 3 anos e ele não recebe nada até terminar o processo judicial, né? Então é uma coisa mais rápida. Sim, e outra. Quer um vínculo, né? A empresa não vai querer contratar mais aquela pessoa nunca mais. Né? Sim. E outra, né? Não é feio você reconhecer que pagou errado. Né? Eu sou empregador, não é dono da verdade. Às vezes o trabalhador está me alertando. Chega num acordo, o empregador decente fala, bacana, tá certo. Né? Porque o empregador honesto não quer ganhar dinheiro em cima do trabalhador, não, ao contrário, né? Ganhar dinheiro em cima da prestação de um bom serviço. Exato. E a comissão de conciliação prévia tem esse lado positivo. E no caso da conciliação sem frutífera, você pode utilizar do que foi conversado, as propostas que foram feitas na conciliação no posterior processo judicial? Foi infrutífera
infrutífera, a Patrícia, é feita uma ata registrando que houve a O reunião o e que que foi aconteceu, oferecido. foi oferecido. Porque às vezes ele concordou com algumas coisas, mas nem tudo ele concordou. Então, no Exato. que foi infrutífero, registra lá. E ele está liberado para entrar com reclamação trabalhista. Se ele questionar aquilo que foi pactuado, Uhum. o próprio sindicato vai como testemunha da empresa. Eu já vi Certo. casos. Certo. São casos raros, mas acontece e perde. Né? Porque o juiz vê que há má fé do trabalhador ali. Né? Exato. Então, porque também tem essa situação que você poderia checar, mas não, ele fez um acordo e foi para a justiça, é verdade, pode ir. Mas aquilo que foi pago, ele não pode Ele não questionar. pode questionar de novo e pedir a mais. E se o juiz entender que aquele valor não é justo, na pior das hipóteses, vai compensar o que ele já recebeu. Tá. Mas o que ele recebeu não pode ser Pedir de novo, de seria novo, tá? desonestidade. E no caso quando vai para a justiça, eles podem usar como prova também o laudo que tiver, se for filmado também? Pode. Pode, né? Inclusive, as testemunhas que lá tiveram, porventura, o Uhum. próprio sindicato, né, pode ser chamado lá a responder, né? Sim. Embora o sindicato seja dele, do trabalhador, mas aquela situação tem que contar a verdade. Então, isso é possível, sim. Né? Que nem eu te disse, no nosso setor, só um sindicato grava, Tá. reservada. Mas você pode ter lá nos outros sindicatos testemunhas, pessoas que Uhum. presenciaram. O advogado do sindicato que estava lá na conciliação, o diretor do sindicato pode ser Tá lá, testemunha certo. no processo e na ilegalidade disso. E quando a gente tem a conciliação que deu frutífera, que deu certo, o que é feito? Tem que ser feito uma ata e homologado na justiça, ou só a ata já tem essa validade para ele poder depois dar continuidade? Ele já com isso, com essa ata, já fica registrado para ele a solução? Essa ata chama título executivo extrajudicial. O que é extrajudicial? Porque não foi para a justiça. Esse documento que é assinado pelo Sindicato dos Trabalhadores, pelo CEDSESP, pelas partes, empresa e empregado, já consolida o direito dele, libera a FGTS, libera o desemprego, as verbas que foram pactuadas ali, tem prazo para o empresário pagar, e se o empresário não pagar, o empregado pode entrar com ação na justiça, não é para discutir mais o direito. O direito é Para reconhecido. fazer a execução. Fazer a execução até sobre o patrimônio da empresa, se porventura ela não cumpriu o que está lá. Né? Vamos Certo. justificar por que ele não cumpriu. E sobre período, quanto é o tempo que isso acontece? A pessoa é retirada do trabalho, ela tem uns 30 dias de aviso prévio e aí depois 10 dias. É uma coisa rápida? As comissões são rápidas ou demora um tempo? Não, ele foi na CCP, fez a queixa, olha, estou citando ela essa, porque sou motorista, esse é o maior problema, Patrícia. Sim, É 10 dias, aí o sindicato notifica a empresa certo. e dá um prazo de 10 dias para ela comparecer na audiência. E me informa que sou eu que vou. Uhum. Então vou lá e ficamos aguardando a empresa. Aí, geralmente aparece sei lá, de 100 audiências, vamos por assim, 95 vem. E aí tenta o acordo, né, para tentar conciliar. Se não for acordo, a gente disse, lava uma ata de reunião infrutífera. Tá. Então, geralmente, dentro de um prazo de 30 dias aí, ele já sai com uma solução para ele, sem precisar ir para o judiciário, que a gente sabe que pode demorar bastante tempo, né? A média é essa, falou tudo, 30 dias, 35 dias. Tá. Uma questão que é importante falar, Patrícia, vamos imaginar que no dia da homologação ele entendeu que estava tudo certo. Para que vai para a CCP? Vai para casa. Passou 6 meses, ele foi, pô, mas estamos devendo tal direito aqui. Né? Ele pode ir para a CCP? Pode, ele tem até 2 anos. Não, tá beleza. Igual a justiça, que não é para com ação trabalhista. Certo. E também isso pode acontecer. Então, o que eu gostaria agora que você deixasse uma mensagem é qual a importância da comissão, né? E como seria bom que isso acontecesse em outras categorias também, né? Então, qual a importância da conciliação, da comissão de conciliação prévia, né? Qual é a categoria que a gente está falando basicamente de transporte, né? E para outras categorias, como que isso também seria interessante que acontecesse, né? Patrícia, a comissão de conciliação prévia não é uma coisa específica do transporte rodoviário de cargas. Como você disse, qualquer categoria dos médicos, dos enfermeiros, dos metalúrgicos podem fazer a comissão de conciliação prévia. A importância é de que incentive esse tipo de participação, porque ele diminui o custo para as empresas, valoriza o trabalhador a receber mais rápido os seus direitos e gera um clima de paz, de conciliação, e não há perdedor ou ganhador, porque na justiça se perdeu a ação ou ganhou a ação. Lá não, é só, por isso que se chama comissão de conciliação prévia, não há julgamento. Exato, não há um vencedor e um perdedor. Exato. São duas pessoas que saem com resultado positivo. Exato. Doutor Adalto, o senhor quer deixar algum contato, Instagram do CETESP? Bom, seria interessante, eu vou deixar o meu WhatsApp, que o WhatsApp Tá bom. tem trabalho, né? Quem precisar
utilizar, fazer contato, né? É o 11, né? 96841-7957. 11 96841-7957. É um WhatsApp de trabalho e a gente pode dar toda a informação, a consultoria que for necessário para fomentar isso na sua empresa e diminuir o custo, né, das reclamações trabalhistas e melhorar as relações no ambiente de trabalho. Muito obrigada, doutor Adalto. E terminamos aqui mais um programa Café com a Câmara.